Abre a sua Bíblia comigo, que é no livro de 1 Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21, eu vou ler apenas o verso 25. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para experimentar algo novo e poderoso que descerá sobre nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito e fala aos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis conta a história do rei Acabe e da rainha Jezabel. Quantos ouviram falar da rainha Jezabel? O rei Acabe foi o 7º rei de Israel. O seu pai chamava Onri, foi o 6º rei, reinava sobre o domínio do reino do norte. E o rei Onri, o nome Onri significa Jeová é a minha vida. Apesar dele ter um nome tão forte, o rei Onri não honrou o significado do seu nome. Jeová não se colocou como lugar de primazia na sua vida. Por quê, pastora? Porque ele era um rei forte, que batalhava, ele governava o exército, tinha direção política, estratégica, porém, ele era um homem que não tinha convicções, firmeza na sua fé. Ele declarava, servia ao Deus de Israel, porém, ele permitia que algumas coisas acontecessem. A idolatria foi se entranhando dentro da nação de Israel e ele fazia vista grossa. Ele fingia que não via, ele não queria brigar com aquelas pessoas, ele não queria confrontá-las. Então, ele se colocou como um rei imparcial. A idolatria foi criando raízes e ele fingiu que não estava vendo. Não diferente disso, o rei Acabe cresceu dentro desse governo, dessa casa, vendo seu pai sendo um bom líder, um bom guerreiro, um bom homem politicamente administrativo. Israel cresceu no governo do rei Onri, mas ele viu um pai fraco. Ele olhava para o pai e viu um homem que não entrava no profundo na questão da fé. Quando o rei Onri morreu e o rei Acabe assume o lugar dele, o 7º rei de Israel, Israel é entregue a um homem que começa a conquistar terras importantes para Israel, traz a Samaria como uma das principais cidades do governo do rei Acabe. Porém, um homem permissivo. Posso falar? Com o português claro. Um homem frouxo. Um homem completamente influenciável. Então, numa aliança política, numa aliança para que Israel se tornasse uma nação forte e poderosa, ele decide se unir a povos da Fenícia. Fenícios, o rei da Fenícia, que governava sob Tiro e Sidom, era o pai de Jezabel. Então eles fazem um acordo, ele entrega Jezabel para ser esposa do rei Acabe, para que as duas nações juntas pudessem conquistar no império, na política, no governo, no exército e em poderio. E eles começam a se expandir mediante esse acordo. O problema é que Jezabel, diferente de Acabe, era uma mulher forte. Era uma mulher determinada, uma mulher de fibra, uma mulher que sabia exatamente o que queria e aonde ela queria chegar. E Jezabel começa, sem medo, a articular não só o rei Acabe, mas todo o povo de Israel a perder a confiança no Deus de Israel. E começaram a enxergar em Baal
e nos deuses fenícios esperanças maiores do que durante a vida toda eles creram no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ela não tinha medo, ela não tinha vergonha da sua fé. E ela começa a entronizar valores dentro da nação de Israel. Ela, o tempo todo que ela está do lado do rei Acabe, ela influencia o rei Acabe a ceder às suas vontades. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Uma pessoa convicta do que ela quer, forte, determinada, se você não estiver pronto, o frouxo da história é você. Se você não estiver atento, quem será abatido e prejudicado é você. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que tem alvos a cumprir. Tem alguém que tem metas a cumprir. E ele não vai abrir mão até que essas promessas se cumpram. Então, a Bíblia relata para nós o verso 25. Que quando Jezabel se torna a esposa do rei Acabe, ela começa a governar não só o coração do Acabe, mas toda a nação de Israel. Ela começa a perseguir os profetas. Ela começa a influenciar a adoração. Ela diz: eu só quero adorar o meu Deus em paz aqui. Eu não tenho problema que você adore o Deus de Israel. Deixa a estátua de Baal aqui. Não tem problema. Vive a tua fé que eu vou viver a minha. Já trouxe os ídolos para dentro do palácio. Já introduziu os ídolos para dentro da terra de Deus, do povo de Deus. E ela, com a sua persuasão, ela começa a convencer pessoas que aquilo não é tão mal como eles aprenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a missão do diabo dos últimos dias. É dizer para você que as coisas que você aprendeu em Cristo, as suas experiências, não são tão fortes e tão valorosas como você acha que é. E eles vão começar a tentar roubar esses valores de você. Fazer com que você ceda a pressões e a escolhas. E comece a achar que coisas podem passar por essa troca permissiva, que Deus não vai se desagradar, que não tem importância se algumas coisas ou outras acontecerem, que Deus olha você por dentro, que Deus conhece o seu coração, tudo isso é verdade. Porém, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, eu vou dizer uma coisa para você. Diga para ele, certamente você está sendo influenciado por uma Jezabel. Eu não. Tenho certeza que não. É tão sério isso que a Bíblia faz referência a Jezabel em Apocalipse como um espírito, uma potestade de governo e domínio. Tal o poder de convencimento que ela teve sobre o rei, sobre a história de Israel. E esse espírito continua operando sobre nós. É por isso que você entrou por essas portas e passou pelo check-up, para saber se você já estava contaminado ou não. Porque todos nós sofremos influências diárias do espírito de Jezabel. Todos nós somos colocados à prova, em pequenas provas, de fidelidade e compromisso com Deus, de responsabilidade com Deus, de pequenas coisas até grandes situações, testados pelo espírito de Jezabel. E você acha, não, pastora, eu sou de boa. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu creio. Eu sei exatamente o que eu quero da minha vida. E nós vamos na mensagem provar para você que por muitas vezes você se deixou influenciar por esse espírito. Não é isso? Fala aí. Graça e paz, amém? E Jezabel era uma mulher muito inteligente. Por mais que ela usou dessa inteligência para fazer o mal, ela era uma mulher muito inteligente. E talvez hoje você esteja se baseando em alguém, em algo que seja muito inteligente, mas é melhor servir ao Senhor, mesmo não possuindo tanto intelecto assim, do que ter e servir a Baal. Jezabel, ela era uma pessoa completamente idólatra. E uma das características que ela utilizou para poder incentivar a Israel a adorar a Baal foi a idolatria. Um dos primeiros canais. A Bíblia diz que, em 2 de Pedro, que nós somos escravos daquilo que nos domina. E Jezabel,
ela implantou a idolatria no meio do povo de Israel. E a partir do momento que ela começa a trazer aqueles deuses, aquelas imagens, ela começa a incentivar a idolatria ao povo de Israel. A Bíblia diz em Salmos, os sentidos são perdidos. Toda vez que nós nos entramos debaixo de idolatria, os nossos ouvidos não ouvem, nossos olhos não veem, nossas mãos não apalpam. E assim ficou o povo de Israel, perdido, cego. E começou todo o processo de adoração ao Deus pagão, através da idolatria. Isso cegou todo Israel. Isso veio como um primeiro motivo para poder influenciar o povo de Israel a adorar Baal e adorar o rei de Acabe. A Será, que era outra figura feminina de adoração da idolatria, eles foram introduzidos aos poucos e foram ganhando a simpatia do povo de Israel, porque por muitos anos, servindo a um Deus só, abria um leque de expectativa de que outras coisas e outras possibilidades pudessem chegar até eles. Pastora, mas nós não adoramos imagens, nós não estamos buscando deuses de Baal ou de Aserá. Mas deixa eu te dar um exemplo que você faz. Quando eu digo para você que você se mantendo firme no Senhor, quando eu digo para você que vale a pena esperar o sim de Deus, quando eu digo para você que vale a pena você esperar ouvir a voz do Senhor, porque é Ele que governa, Ele que determina. Quando alguma coisa aparece no meio do caminho e diz para você, eu tenho uma resposta que te encurta esse espaço, você está servindo a Baal e a Será. Você pega o caminho que encurta o tempo da preparação para seguir o seu coração, para alcançar os desejos que você quer, e você acaba servindo sem saber que está servindo. Você está aí? Você começa a entender. Alguém chega e diz para você assim, Deus falou que vai mudar a sua vida, Deus falou que vai te dar um casamento, Gabriel, mas você tem que olhar as meninas. Você tem que olhar, Gabriel, senão não vai aparecer, Gabriel. Vamos sair, vamos olhar à noite, né? Vai que alguém aparece para você. Aí ele que passou a vida toda dentro da igreja começa a dizer, gente, mas na igreja não tem mulher para mim. Não aparece ninguém para mim. Então eu vou ter que sair mesmo, ter que olhar lá fora, ter que dar umas piadinhas. Olha você pegando caminhos para encurtar o projeto de Deus na sua vida. Procurando atalhos. Por quê? Porque você tem medo de esperar o tempo que Deus disse que é para você esperar. O problema, não tem problema nenhum do Gabriel ir lá fora olhar. O problema é que se ele olha e se engraça por uma menina que não vai completar nele o projeto que Deus tem, ele vai ser um homem infeliz. Ele vai ter mulheres, mas vai ser infeliz. Porque você nunca vai conseguir ser feliz fora do propósito de Deus. Você nunca vai conseguir ser pleno e realizado vivendo uma vida que não foi a que Deus escreveu para você. Então, todas as vezes que você busca atalhos, era igual o que o povo de Israel fazia. Toda vez que você busca atalhos para resolver as suas aspirações, os seus desejos, os seus sonhos, a sua ansiedade, você se atropela, você está buscando caminhos como o povo buscou a resposta em Baal e a Será. Porque Deus demora a responder. E a gente não tem muita paciência. A gente diz, Deus, é até amanhã, hein? Se o Senhor não me responder amanhã, eu vou me revelar, vou me revoltar. Aí você dá um tempo para Deus. Aí Deus olha e diz, meu Deus, Ele está mandando em mim. E Ele está achando que eu sou homem suscetível ao espírito de Jezabel. Aí Deus diz para você, eu não sou homem para que imita, nem filho do homem para me arrepender. Eu sei exatamente o que eu disse e eu sei exatamente quando vou cumprir. E tudo que é antes do tempo ou fora do tempo vem para te prejudicar, não para te abençoar. Quando você entra nessa participação precipitada, você sofre essa influência e cede a essa influência, você sai do caminho e começa a seguir um caminho próprio, pessoal. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, faz isso não. Diga para ele, não vale a pena. Pergunta para mim, por quê, pastora? Que a Bíblia diz para nós que o povo de Israel tentou fazer isso inúmeras vezes. E sabe qual foi o resultado? Ficaram 40 anos dando volta, 38 anos exatos, dando volta em Padarã, numa montanha no deserto. Um caminho que eles podiam chegar em 40 dias. Eles podiam viver a terra da promessa, a terra prometida em 40 dias.
Mas em todo o caminho eles diziam para Deus o que eles queriam que acontecesse. Nós não temos mais esse tempo para viver essas experiências. Você precisa se permitir viver aquilo que Deus tem para você. Amém? E dizer para Jezabel: cala a tua boca. Porque eu já esperei até aqui. Eu vou esperar o tempo de Deus para a minha vida. Vai, Gabriel. A segunda característica que Jezabel tinha para influenciar pessoas era a posição que ela ocupava. Ela era uma rainha. Então Jezabel, ela utilizava do abuso do poder que ela tinha, para que ela pudesse convencer, para que ela pudesse induzir as pessoas. Ela tinha uma grande responsabilidade e ela conseguia fazer com que os servos que estavam debaixo dela optassem a fazer o que ela queria. Ela aproveitou da posição dela, que ela ocupava, para cometer os piores pecados que Deus abomina. Talvez hoje você esteja numa posição em que existe alguém que está acima de você, e essa pessoa tentou te influenciar porque ela tinha algum poder na mão. E essa pessoa tentou te influenciar porque ela ocupava alguma posição superior a você. Talvez você um dia se colocou num lugar onde alguém que estivesse acima de você usasse do abuso de poder, de autoridade que tinha, para que você fizesse algo que voltaria para o próprio ego. A Jezabel, ela tinha como característica o egoísmo. Para ela não existia opiniões. Somente a palavra dela era o certo. Somente o que ela dizia era o que tinha que ser feito. Ela não gostava de responder perguntas. Somente a palavra dela era a verdade. Talvez você fez muitas coisas sem saber a real verdade. E quando foi perguntada a verdade, a resposta era que você não precisava saber. Jezabel utilizou exatamente disso. Ela utilizava da autoridade que ela tinha para poder ditar regras, ditar algo que pudéssemos fazer. Mas na verdade, era uma potência que estava sobre a sua cabeça, sobre a cabeça daquelas pessoas, e influenciando dessa forma, não mais também como uma maneira voluntária, mas de abuso de poder. E isso não acontece só fora do seu ambiente de trabalho, na sua escola. Infelizmente, hoje nós temos tido muitos testemunhos, né, de autoridade, de professores, que estão usando da autoridade para influenciar alunos. Influenciar alunos sobre a questão da ideologia de gênero, influenciar alunos a respeito de posicionamento político, pensamentos, e usam da autoridade que eles têm para fazer com que meninos... Deixa eu abrir meu coração para você e contar um testemunho. Eu não sou tão jovem quanto você acha, apesar da minha aparência de menina de 29. Ai, Jesus. Quer descer agora ou depois? Não estou falando nada. Que bom. Então, assim, eu estudei na Fiocruz, eu sou formada em histologia. E todo mundo aqui conhece a Fiocruz, aquele castelo vermelho na Avenida Brasil? Na área de saúde, né, de biomédica. E aí, eu estava estudando lá, e naquela época, o nosso presidente era o Collor. Eu lembro que a gente tinha, eu chegava no colégio 7 horas da manhã e saía 6 horas da tarde, era o período integral, né? Ficava o dia inteiro no colégio. E a parte da tarde era o nosso tempo de laboratório. A minha formação técnica, eu tenho mais horas de laboratório do que uma pessoa que se forma em medicina. Exatamente por conta da nossa carga horária. E essa parte da tarde, onde a gente ficava dentro do laboratório, você sabe, a Fiocruz é pioneira em fabricação de vacinas, né? Fabrica vacinas, todas as espécies. E tem experiências poderosas que ajudam o nosso país. Mas as salas foram trancadas no horário da tarde.
E a gente já estava tudo pronto para entrar no laboratório, para estudar, e veio a informação. Não, hoje ninguém vai participar das aulas. Os ônibus já estão aqui, os alunos vão ter que sair. Eu falei, mas sair para onde? Para fazer o quê? E ninguém me dava resposta. Ninguém tinha uma resposta coerente para dar. E aqueles alunos todos, éramos 90 alunos da turma, entramos no ônibus. E o ônibus se dirigiu ao centro da cidade. E quando nós chegamos no centro da cidade, era uma passeata contra o governo dos caras pintados. Lembra dessa história? Tem alguém mais velho que pode me ajudar em nome de Jesus? Os meninos pintavam a cara de verde e amarelo. Lembra? Então, quando eu desci do ônibus, eu falei, eu estou no centro da cidade, a passeata ia descer até a Cinelândia, e tinha um monte de gente lá pintando a nossa cara, botando spray no cabelo, e eu sem saber o que eu estava fazendo ali. E eu perguntei, mas não, porque é uma passeata contra o presidente, mas foi contra o presidente. O que eu tenho com isso? E assim, porque a escola era do governo federal, recebia apoio do governo federal, eles tomaram uma iniciativa de se posicionar radicalmente contra tudo que estava acontecendo. Eu não estou passando a mão no presidente, não. Eu estou querendo dizer para você que eu fui alvo de influência. Eu fui colocada dentro de uma passeata em direção à Cinelândia, sem saber por que eu estava participando da passeata, reclamando contra quê, gritando contra quem. Eu recebi um salário um salário mínimo para estudar. Eu tinha o melhor maquinário de laboratório que alguém poderia ter. Nunca faltou nada para a escola. O governo federal sempre nos deu tudo o que nós precisávamos. Mas por influência política dos professores, dos coordenadores do colégio, todo o colégio foi obrigado a ir passear, fazer passeata. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, assim como eu, você pode ter passado por essa experiência. Pessoas, por conta do seu posicionamento, e quem não fosse ia perder ponto. Quem não fosse ia tomar 0. Ia reprovar. E todo mundo tem medo disso. E eu estava lá no meio daquilo. E ainda pior de tudo, eu apareci na televisão. Quando cheguei em casa, meu pai falou, o que tu estava fazendo lá na Cinelândia, garoto? Tem problemas? Eu falei, como é que você sabe? Eu estou aparecendo na televisão. Eu passei por isso. O que faltou? O que falta hoje? A gente formar convicção dentro de nós. Eu posso amar o meu professor, ele pode ter ideias contrárias a mim, mas por ele ser maior do que eu, ou por ele ter um cargo maior do que eu, ele não pode ter poder de influenciar a minha mente. A ideologia de gênero não pode chegar no meu coração e no seu coração como uma forma de atuação simpática e perfeita, porque homens grandes estão ditando como regras. Não é regra, a regra é essa aqui, querido. A regra da minha vida e da sua vida é essa aqui. Tudo que tiver escrito contra isso aqui tem que ser contra. O nosso posicionamento tem que ser contrário a ela, independente de quem seja. E Gabriel falou com muita propriedade. Jezabel tomava essa posição por conta do status. Ela é rainha. Ela dizia, não vai fazer, eu vou mandar te matar. Infelizmente hoje acontece dentro da igreja. Se você não fizer o que eu mando, você não participa do meu discipulado. Se você não andar segundo a minha vontade, se você não fizer as coisas que eu estou te mandando, e você não tem o direito de questionar, porque quando você questiona, você é o rebelde. Deus não tem problemas com homens questionadores. Deus tem problema com a rebeldia. Com homens questionadores, não. Deus falou para Moisés, eu escolhi você para libertar o povo. Aí Moisés, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Aí ele falou, vou botar Arão para falar no teu lugar. Mas entenda, é você. Mas eu sou fraco, eu não sei. Moisés, vai dar tudo certo. Como é que vai ser? Quando você for, eu vou usar de sinal, eles vão acreditar no sinal. E Deus foi falando, Deus fez assim com Gideão. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu não posso trabalhar, eu não posso ser escolhido para libertar o povo nessa guerra. Aí Deus falou assim, mas eu escolhi você, Gideão. Aí Gideão falou assim, posso fazer prova para saber se é o Senhor mesmo? Nessa graminha verde aqui, ó.
deixa a névoa da madrugada molhar em volta toda aqui, mas deixa a lã não molhar. Aí Deus falou, tá bom, Gideão. Molha o campo todo e a lã ficou sequinha. Aí depois dessa experiência de poder, Gideão falou assim, então vamos fazer o contrário. Molha só a lã agora e deixa todo o resto seco, só para eu ter certeza que é o Senhor que está falando. Aí Deus, tá bom, Gideão. Molhou só a lã. O que a senhora está querendo dizer com isso? Se você tem dúvida, pergunta. Se você não sabe por que você está recebendo a ordem, pergunta. O bom líder não tem problema em responder perguntas. O bom líder não tem problema em trazer referências bíblicas de ensinamento. Quem te obriga a obedecer cegamente não tem coragem de te dizer a verdade, porque está te manipulando, está forjando em você um homem pronto para obedecer, não para compreender a verdade. E o que rege isso, amigo, chama-se espírito de Jezabel. Glória a Deus. Sério, eu estou muito constrangido, porque eu trouxe um papel todo impresso e a pastora está só com a Bíblia aberta. Mas enfim. Vira para o irmão que está do seu lado. Eu sempre quis fazer isso, gente. Ninguém gosta disso. Mas a gente tem o microfone, a gente manda. A gente manda. Vira o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: toda influência maligna vem seguida de uma manipulação. Essa era uma das características que Jezabel também tinha, a manipulação. Toda vez que alguém tenta te influenciar algo para fazer algo errado, sempre vai vir por trás uma manipulação. A Bíblia fala de um camarada chamado Nabote. E Acabe queria comprar a vinha de Nabote. Só que Nabote não queria vender a vinha para Acabe. Então o rei Acabe, ele chega no palácio, senta na cama e começa a ficar triste, chateado. E aí vem a Jezabel e pergunta: por que você está assim? O que aconteceu? Acabe diz: eu tentei comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis me vender. E aí Jezabel, mais uma vez, como eu disse anteriormente, ela abusando do poder que ela tinha, juntamente com uma das características de manipulação que ela tinha, ela foi e conseguiu manipular o sistema de justiça para poder causar a morte de Nabote. O maior problema da manipulação é que ela sempre vem seguida da morte. Não necessariamente morte física, mas o problema da manipulação é que você, uma vez que sendo influenciado por alguém para fazer algo errado, você está morrendo espiritualmente. Você está se tornando escravo daquilo. E quando nós nos tornamos escravos, exatamente falando da idolatria, que também é uma das características, nós nos tornamos servos daquilo. Então Jezabel, ela conseguiu manipular todo o sistema de justiça para que ela pudesse matar Nabote e não causar um reboliço como se ela tivesse matado. Ela conseguiu causar toda uma falsificação desse acontecimento. Pessoas predestinadas a fazerem a sua vontade, elas vão até o final, independente do resultado. Então, Jezabel tinha dentro dela que ela ia conseguir a vinha do Nabote por capricho, porque era capricho do rei, não precisava daquilo. Quantos litros de vinho ele quisesse, Nabote fabricaria para ele, porque ele era o rei de Israel. O problema é que, por capricho, ela manipulou e ela mata Nabote e toma as vinhas dele e dá de presente para o rei, para que aquilo agrade ao coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. Pessoas lá fora estão predestinadas a fazerem coisas, o que elas tiverem que fazer para viver as experiências delas. E se você estiver no meio do caminho, elas vão passar por cima de você. Elas não têm pena, não têm compaixão.
Ninguém que está no mundo dificilmente se coloca no seu lugar. Ninguém quer saber da sua história, da sua experiência, de quanto você sofreu para chegar até aqui. Se eu tiver que mentir, enganar, se eu tiver que forjar situações para conquistar coisas que estão debaixo do meu fundamento, da minha verdade, eu vou fazer. E o problema é que quando a gente passa a andar com pessoas assim, a gente começa a aprender essas coisas. A gente começa a aprender esses caminhos curtos. E a gente começa a repetir isso por estar debaixo de influência. Você começa a buscar resultados de qualquer jeito. Eu vou fazer de qualquer jeito. Isso vai acontecer de qualquer jeito. E toda vez que você se porta disso, você está debaixo dessa manipulação, desse espírito. Você está aí? Então, o que eu quero nessa noite? Fazer você entender que eu não estou colocando divisórias. É preto no branco, porque o preto é influência sobre aquilo que deveria ser santo, que é o branco, separado. O problema é que a mente fica presa aqui, igreja, mundo, igreja, mundo. Mas você conhece esse irmão que está sentado do seu lado? Você sabe qual é a intenção do coração dele? Você sabe o que ele quer? Não julga pela aparência não, amigo. Tem muito irmão vestido de crente que é pior que a Jezabel. Não fica apegado em características físicas, não. Sabe como é que a gente conhece uma pessoa? Vendo a vida dela. Se você começa a observar que essa pessoa tem tendências maliciosas a prejudicar, a falar mal, a boicotar, encurtar caminhos, observa e entende. Se você vai topar ficar ao lado dela e ser amigo dela, seja forte o suficiente para não ser influenciado. Amém. Tenha posicionamento suficiente para não se deixar contaminar. Porque o que eu vou fazer aqui, eu e os meus amigos da supervisão, o que nós vamos fazer aqui no Conexão, nesses 4 sábados, é descontaminar você. Levanta a sua mão, faz assim, hashtag, diga, descontaminar. Vai ser o nosso alvo daqui para frente. Aleluia. Se eu chegar para você, preste atenção no que eu estou dizendo. Se eu chegar para você, eu sou o que aqui? Eu sou o que aqui? De toda a igreja. Está todo mundo debaixo de mim. Sim ou não? Se eu chegar e mandar você fazer qualquer coisa que o seu coração não entenda, ou você não encontre resposta na Bíblia Sagrada, não fique tímido em me perguntar. Porque o meu papel é ensinar a você a fazer coisas consoantes à verdade de Deus. Se existir dúvida no seu coração, abra sua boca e pergunte. Pare de ser marionete na mão das pessoas. Pare de fazer coisas porque as pessoas estão mandando sem perguntar. Aleluia. O mundo está usando você. O mundo está usando você e você está igual um bobão, sem saber. É por isso que todo final do culto nós vamos passar o depois lá. Você vai ver uma porção de gente bobona caindo nas pegadinhas. Porque não pergunta. Eu não quero que você seja um rebelde questionador. Não é isso. Eu quero que você pense. Eu quero que você seja um homem e uma mulher pensante. Glória a Deus. Deus está falando. Que se preocupe em obedecer, que se preocupe em crescer, mas que não tem problema de chegar para o seu líder e dizer para ele: me ajuda a entender, por que nós vamos fazer isso? Por que eu preciso ir para o evangelismo? Porque se a gente não der exemplo, a gente não forma ninguém. Se as pessoas não olharem para nós fazendo, nós nunca daremos ordens, porque nós vamos formar exército de pessoas obedientes, não discípulos. Pessoas que obedecem ordens estão debaixo de escravidão, mas aquelas que servem por amor, entendendo o que estão fazendo, crescem, multiplicam e dão filhos, para a glória do nome de Jesus. Amém? E Jezabel, ainda para completar com toda essa característica, na verdade ainda sobrou meia dúzia,
daqueles que não se dobraram, não se corromperam e nem se prostraram diante de Jezabel. E Deus contou todos eles. A Bíblia diz, Deus dizendo, eu sei o número dos que dobraram os joelhos, dos que não se dobraram, dos que não beijaram a imagem. Olha o cuidado de Deus. Pode estar todo mundo fazendo, seja você aquele que vai dizer, não vou fazer porque a multidão vai. Em nome de Jesus. Eu não sou esse que vai pela opinião dos outros. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei onde eu vou estar. E eu não vou pela multidão, eu não vou onde a maioria vai. Eu vou fazer aquilo que eu tenho entendimento do que é para ser feito. Amém? E tudo aquilo que é contrário à vontade dela. A última característica que eu quero falar é a perseguição. A partir do momento que esses que não se renderam a ela, não se renderam às vontades dela, a partir desse momento ela começa a perseguir esses profetas e manda matar. Toda vez que quem está tentando te manipular, quem está tentando te influenciar para o mal, vê que você não está indo de acordo com aquilo que a pessoa ou algo esteja te falando ou fazendo, o caminho sempre vai ser tentar te matar. Sempre vai ser tentar te parar. Sempre vai ser tentar parar você, parar de fazer você crescer. Porque para ela, para Jezabel, não valia a pena ter alguém naquele lugar, no reinado dela, que não ia com a mesma crença dela, que não ia, como eu disse, ela tinha um alto nível de egoísmo. Então, levanta suas mãos aos céus que eu quero profetizar nessa noite. A partir de hoje não vai ter mais nenhuma escravidão. Amém. A partir de hoje não vai ter mais nenhuma autoridade maligna sobre a sua Amém. vida, porque hoje o Senhor está quebrando toda a idolatria. Amém. Hoje o Senhor está quebrando toda a perseguição. Hoje o Senhor está quebrando toda a manipulação, para que o seu povo seja liberto. Aleluia. Das obras de Jezabel, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Se você não fizer o que eu quero, eu não vou ser mais seu amigo. Eu não vou andar mais com você. Não serve mais. Não serve mais para mim. A perseguição é uma característica daquele que quer te influenciar para o mal. Então ele vai forjar circunstâncias para que você se dobre por medo de ficar sozinho. Deixa eu dizer uma coisa. Fica com o Espírito Santo e abandona esse povo. Você quer ser aprovado pela tua turminha, você quer ser aprovado pelo povo que anda com você, escute. Mais vale o teu pensamento em buscar a aprovação do céu. A aprovação daquele que te gerou, que tem sonhado com você, do que ficar ouvindo a opinião dos outros. Se você não ceder, se você não fizer, se você não estiver dentro daquilo, dos parâmetros que eles acreditam, você é colocado de lado. É por isso que quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, quanto mais nós revestimos de intimidade, mais rejeitados somos. Por quê, pastora? Porque não parecemos com a maioria. E tudo que é diferente acaba sendo automaticamente rejeitado. Não tenha medo do que os homens vão falar a teu respeito. Quando alguém vier de conversinha, como você viu na peça, ela estava linda, não estava? Mas quanto tempo passava, ela foi olhando para o lado e ela foi percebendo, está todo mundo curtindo a vida. Está todo mundo dançando, passeando, se pegando, e eu aqui, esperando no Senhor. Está todo mundo fazendo uma porção de bobagem, parece que eles vão embora e não acontece nada com eles. Eles voltam e fazem de novo, e voltam e fazem de novo, e está tudo bem. Por que eu tenho que ficar aqui, como a noiva, separada, limpa, esperando o Senhor? E aí ela começa a ceder, porque ela começa a ser influenciada pelo meio exterior. Ela começa a ceder porque todo mundo que está em volta dela não crê naquela espera, não crê na decisão e na escolha que ela fez. E quando a trombeta tocou, amigo, arrepiou até o cabelo da sobrancelha. Não deu mais tempo.
a noiva suja daquele jeito não subiu. E os amiguinhos influenciadores? Certamente que não. O que eu quero nessa noite? Eu quero começar a preparar você para ser grande, querido. Deixa eu abrir meu coração para você. Eu não escolhi pregar prosperidade. Eu não escolhi formar pessoas para crescerem, realizarem sonhos. Deus, quando me gerou, me deu Isaías 61. Ele disse: eu vou trabalhar para que você liberte pessoas e cure essas pessoas. Então a minha pregação não agrada a todos. Eu dificilmente vou pregar aquilo que você quer ouvir, porque eu não fui gerada para fazer você sorrir ou alegrar o seu coração. O Espírito do Senhor me gerou, em Isaías 61, para eu trazer libertação aos cativos, para eu apregoar o ano aceitável do Senhor, anunciar as obras de Jesus, dar a eles esperança, fé, mas debaixo da verdade. Eu já ouvi muitas piadas. Pastores renomados, por muitas vezes se aproximaram, que você pode não valorizar a sua pastora não, mas sua pastora é rodada. Eu já preguei por toda a Europa, em vários países. Tenho uma vasta experiência na área de libertação e cura. E tive encontro com homens grandes, muitos homens grandes. Eu ministrei em igrejas grandes. E eles diziam assim, debochando: agora eu sei por que não tem tanto demônio na taquara. Olha o tamanho dessa mulher. Imagina essa mulher expulsando demônio. E riam. É piada para quem não vive. E uma vez eles se aproximaram de mim e disseram: vocês estão crescendo muito. E a gente não entende como que vocês conseguem crescer tanto vivendo as coisas que você vive. Que vocês são uma igreja no método antigo, no formato antigo. O que eles estão dizendo? A gente não se enquadra nos padrões de hoje, nos padrões modernos de hoje. As nossas igrejas estão enchendo, mas nós estamos no padrão moderno. Vocês não. Talvez para vocês chegarem a fazer voos altos e maiores, vocês precisavam viver um pouco mais das experiências que a gente tem vivido. Parar com esse negócio de expulsar demônio. Parar com esse negócio de ensinar. Parar com esse negócio de mostrar para as pessoas o mundo espiritual, o sobrenatural. Eu fiz só uma pergunta para ele. Falei: o senhor já viu alguma coisa no mundo espiritual? Ele falou: não. Eu falei: nunca viu um demônio? Nunca viu um anjo? Nunca viu o céu se manifestando? Ele disse: não. E nem por isso deixo de exercer a minha profissão e a minha fé. Eu falei: pois é, o problema é que eu não discuto as minhas raízes com nécios. Se o senhor não tem experiências que eu tenho, não diga que as minhas são erradas. Busque tê-las, depois a gente conversa. Porque não é a posição, o título ou quem eles são, é quem você é. Não abra mão daquilo que Deus falou aqui, ó, no cantinho do teu ouvido. Por mais que as pessoas não acreditem. Quando eu subi num grande congresso para pregar, mais de 4.000 pessoas, ele chegou para o meu pai e disse para o meu pai assim: a pregação de hoje vai ser diferente, você vai ver. Ela vai ficar nervosa, ela não vai conseguir concluir pensamentos porque eu estou sentada. Meu pai olhou para ele e falou assim: você não conhece a minha filha. Depois que eu terminei de pregar, sabe quem é que veio na frente voltar para Jesus? A filha dele. E aí ele falou, ficou sem graça no final do culto. Ele falou para o meu pai: eu disse para o seu pai que talvez você ficasse nervosa porque eu estou aqui sentado.
Aí eu respondi para ele: eu prego com o Espírito Santo sentado todas as vezes e não fico nervosa porque Deus está me ouvindo. Eu vou ficar nervosa porque você está aí? Convicção de fé, convicção de quem você é. Não é o que as pessoas dizem, o que elas acham, é o que Deus disse a teu respeito, é o que arde dentro de você. Não negocie princípios, não vá para o caminho que Deus disse que não é para você ir. Espírito de Jezabel, você não tem vez sobre nós. Seremos uma geração descontaminada, seremos uma geração que não será influenciada pelo seu poder, aleluia.